Olá pessoal, tudo bem? Bom, o tema do vídeo de hoje é um que já estava na gaveta há um tempo, né? Inclusive eu escrevi um artigo a respeito desse fato que eu vou narrar nesse vídeo há uns 5 anos atrás. Infelizmente o site no qual estava hospedado esse meu texto saiu do ar, né? E eu não tive como republicá-lo, não tenho esse arquivo, mas com esse vídeo eu consigo abarcar tudo que eu falei lá e ainda trazer coisas novas, coisas que eu até não sabia na época lá. Porém, também o momento pelo qual eu escolho para fazer esse vídeo, ele é um momento oportuno, né? É oportuno, mas não é oportunista. Naturalmente, vocês sabem que eu não sou adepto da chamada lacração, não gosto de fazer nada apelativo, então tudo que eu falo é trazendo história, trazendo algo que eu julgue relevante para o momento, né? E nesse momento que nós falamos, nós estamos vendo aí essas tragédias ocorrendo no Rio Grande do Sul, né, essas enchentes que foram arrasadoras. A capital, Porto Alegre, e uma série de outras cidades, né, do interior foram afetadas, mas algumas delas afetadas em nível máximo, né? E isso que eu vou falar, esse tema que eu vou trazer, tem a ver com isso, né? Uma situação de quase 40 anos atrás, muitíssimo parecida, né? Mesma proporção até eu diria, né? Quando a gente fala de nunca antes se viu nada parecido, de fato, infelizmente, na história a gente viu muitas coisas parecidas, o que não diminui em nada o que está acontecendo agora. Pelo contrário, estou apenas ilustrando. Porém, em 1985, para ser bem específico, o Nordeste, né, foi afetado, extremamente afetado por situações exatamente como essas de agora, enchentes, né? É o Nordeste que é famoso, vamos dizer assim, por conta das secas, né? Por conta dos longos períodos de chuva. Naquele momento, naquele período da história, enfrentou o excesso de chuva e causou muita destruição. E naquele momento, naquela época, né? Nós tivemos esse pequeno disco, se vocês puderem ver aqui, né? Colocando ele assim, ó. Você vê que tem umas gotas d'água, né? Eu vou tentar de repente pôr a capa do disco depois, que assim parece que tá cortando. Não, agora tá aparecendo, né? Você vê, são gotas d'água transformadas em notas musicais. E atrás você tem o nome, são 150 e poucos artistas. Projeto chamado Nordeste Já, como vocês podem ver aqui. Esse Nordeste Já é um disquinho, um compacto simples. A gente chama compacto simples quando ele tem uma canção de cada lado, né? Então, deste lado, vocês têm a canção Seca d'Água e deste lado, vocês têm a canção Cheira de Mágoa, que é aquela que eu vou tratar aqui nesse momento. A autoria é atribuída à criação coletiva, né? Vocês podem ver que existe aqui uma emulação da bandeira do Brasil, né? Então, aqui, como se fosse a parte central da bandeira, aqui o amarelo. Então, esse disquinho, ele nasce, e eu vou falar desse projeto, né? Ele nasce desse projeto chamado Nordeste Já, que foi motivado por conta dessas enchentes que aconteceram no Nordeste naquele período, né? Encabeçaram o projeto, digamos assim, o Gil, o Chico e o Fagner, né? E eles que essencialmente que construíram essa canção. Vou fazer uma compartilhar da tela aqui, uma das telas que eu quero mostrar para vocês. Puxar aqui, ó. Esse aqui é um trechinho no caderno, vocês podem ver anotado, com os lápis por cima, riscando, trocando. São anotações do Gilberto Gil, né? Aqui mais um outro trecho. Mas o Gil, o Chico, essencialmente juntos, e o Fagner, né, que conceberam bem assim a letra, mas teve outros tantos artistas que deram seus pitacos, né? Como é o caso do próprio Erasmo Carlos, e não lembro quem mais assim que participou, né, desses pitacos. Porém, foi atribuído à criação coletiva, o que tem a ver com o espírito do momento ali. Porque sendo criação coletiva, não vai ter crédito, direito autoral para ninguém, né?
Se fossem 6, 10, 15, ainda que eles estivessem dividindo, né, o valor, eles não estariam fazendo aquilo pelo dinheiro, mas estariam recebendo alguma coisa, né? Teriam que dar outros fins para o dinheiro depois. Mas atribuindo a criação coletiva não existe o direito autoral. Assim como quando ocorre linchamento, não tem crime, né? Não dá para acusar as pessoas individualmente dessa mesma forma aqui. Criação coletiva atribui-se ao todo mundo participou, todo mundo foi relevante e ninguém leva um crédito particular. Mas eles é que encabeçaram o projeto, né? Eles que deram início. E houve a participação aí de 150 e tantos artistas de todas as vertentes e de todas as gerações, digamos. Muita gente ficou de fora, muita gente boa. O próprio Ney Matogrosso não participou, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, né? Nomes históricos. Naquele momento já poderiam participar. Outros nomes do rock nacional, né? Como a Legião Urbana, o próprio Cazuza. Cazuza não participou. Não, Cazuza não participou. O Barão, né? Os próprios Titãs também ficaram de fora. Nomes da música sertaneja não foram incluídos, nomes de algumas outras vertentes, aqui própria Ângela Maria, né? Eu citei o Nelson Gonçalves, mas Ângela Maria não está na lista. Então tinha muita gente boa que ficou de fora, mas muita gente boa participou, né? A galera ali que, digamos, daquela geração dos anos 60, 70 e naquele começo dos anos 80 já estavam em massa ali. Participaram, por exemplo, da cena do rock, né? A Paula Toller, de Abelha e o Roger, né? O Traje a Rigor participaram, né? Então, de uma forma geral, todo mundo foi representado, né? A gente pode dizer assim. Naturalmente que esse compacto é o título do vídeo, né? É inspirado no We Are the World, porque o We Are the World tomou uma proporção gigantesca e aconteceu naquele mesmo ano, né? Um pouco mais cedo ainda, USA for Africa, mas lembremos, né, que teve um projeto igual na Inglaterra antes, em 84, né? Do They Know It's Christmas, que também tinha a ver com doações para a África, Etiópia, né, mais precisamente. Então, nesse caso, até não dá nem para falar tanto da cópia ou de inspiração, né? Eu gostei de citar o nome We Are the World brasileiro, mas eu não vejo como isso esteja abaixo daquilo, né? Eu não vejo isso como uma mera cópia genérica, e sim um projeto que achou uma iniciativa positiva e que por si só tomou essa iniciativa. Então, acho até que no sentido da confecção da música, da participação, foi até maior, né, no sentido coletivo do que havia sido lá. Lá nós tivemos essencialmente o Michael Jackson e o Lionel Rich à frente do projeto, mas de fato convidando pessoas e não sendo um movimento ali da música. Tivemos o Bob Dylan participando, mas aquilo que todo mundo entende que ele estava bem deslocado, que não colou legal. E tivemos o Prince, né, a famosa história em que o Prince ele queria participar, tal, mas como ele tinha uma rixa pessoal com o Michael Jackson, ele não queria estar no mesmo local, não podiam estar juntos, não podia contracenar, não podia nada disso, e isso não foi viabilizado e ele desistiu, né? Então a gente não teve coisas semelhantes aqui. Nós tivemos algumas curiosidades, né? Que é o caso do Tom Jobim, que ia participar, mas ele, no dia, ele esteve doente ou alguma situação dental, se não me engano, e só pôde depois, bem mais tarde, fazer o piano. E o Milton Nascimento, que começa a música, e a participação dele foi via Correios. Ele gravou e enviou a fita, né? Inclusive, a fita chegou muito próximo da data que eles iam gravar, quase que não teve o Milton, né? Então, a música começa com uma intro do Milton e, na sequência, é que vem a canção Chega de Mágoa em cima, né? O Dori Caymmi, que foi o maestro regente, né? O nosso, entre aspas, Quincy Jones aí da história foi o Dori Caymmi. Que mais? As participações, né? Se lá no, no, no We Are the World, né? Você tem as vozes da Cyndi Lauper e do Ray Charles como os momentos, assim, não vou dizer que os auges, mas os momentos de destaque uníssono vocal, né? A Cyndi Lauper com aquela voz rasgada
e o Ray Charles com aquela voz mais portentosa. Aqui foi a vez da Elisete Cardoso, representando essa velha guarda, e o Tim Maia, que na verdade ele flutuou na música, né? Ele não teve momentos específicos exclusivos dele, mas ele fazia o solo, então ele acabou roubando a cena, né? Tem a narração, né, do livro do, do Nelson Motta sobre o Tim Maia, né? Eu vou puxar aqui para vocês, eu vou compartilhar e vou ler um trechinho do livro dele, quando ele fala acerca disso, né? Ah, deixa eu pesquisar aqui especificamente, vou achar para vocês uma situação curiosa, né? Então, o Tim, como nós sabemos, ele era muito famoso por, em primeiro lugar, não participar das coisas, né? E participando, ele gostava também, né, de reclamar, de atrapalhar. Tim Maia tinha suas idiosincrasias e depois ele bem inventava as historinhas dele, né? Ele gostava de fazer uma cena. Tá dando um probleminha aqui na tela. Tinha dado uma falhazinha, mas eu vou conseguir agora compartilhar para vocês do Tim. Então, assim, o Nelson Motta narra no livro dele, né? E aí, basicamente, ele fala, né, um pouco sobre o projeto, né? Aí, na sequência, ele conta, né, como é que funcionou. Alguns desses trechos que eu falei do Tim, do Tom Jobim e tal, as 150 vozes, fala de como a música ia progredindo. Aí ele conta aqui, né, que a Divina Elisete Cardoso fazia o refrão e que de repente lá no fim aparecia, né? Esse trecho aqui do Tim Maia. Vamos lá, eu vou ler para vocês essa parte. O coro voltava com força total ao início da letra, mal acabava o primeiro verso e uma voz trovão, estremecia o estúdio com uma fulminante frase de resposta. Daí para diante só deu Tim Maia, que tomou conta da gravação, respondendo a lá Motown, com gritos e yeah yes a cada frase cantada pelos colegas durante toda a parte final da música. Nenhuma voz é mais ouvida mais vezes ou mais alta do que a dele. Em evento tão coletivo, e aí que vem a parte curiosa, engraçada. Em evento tão coletivo, solidário, politizado, era a única função possível para um anarquista musical, como o Tim. Solto, fazendo o que lhe desse na telha, movido a uísque, brizola e bauretes. O que ofereceu generosamente no estúdio, né? Então a galera gravando ele oferecia. E aí tem esse trecho interessante. Inclusive, Dona Divina Elisete Cardoso recusou com uma prima-dona dizendo: tirem esse elefante daqui. Então, o Tim Maia, né, era esse camarada que, por um lado, pode ser lido como falta de educação, né, realmente, mas por outro, ele não fazia muita distinção, né? Para ele tratava mal todos, mas tratava bem a todos de uma forma geral, né? Ele podia tratar bem e mal a mesma pessoa o tempo que fosse, conforme estivesse o humor dele. Então ele não fazia muita distinção. Essa é uma das curiosidades. Mas a outra curiosidade que eu quero trazer, que essa eu não sabia quando da confecção do artigo, é um depoimento do Silvio César. Silvio César, para quem não conhece, ele é camarada aqui, pode ver a imagem junto com o Roberto Carlos, né? Eles aproximadamente, diria eu que 2010, talvez 2011, um pouquinho antes, 2009, por aí. Silvio César, ele é um grande compositor brasileiro, né? Ele compôs, entre outros grandes sucessos, mas duas em especial, né? Para você eu guardei o lugar mais bonito, né? E Moço Velho, que é provavelmente a minha canção favorita do Roberto Carlos. Então são duas obras-primas, são duas canções fora da curva mesmo, né? E o Silvio César, que é um dos participantes, né? O nome dele está aqui. Ele narra um pouco do
Chega de mágoa, né? Ele conta como que isso começou a funcionar. Então, eu vou ler para vocês esse trecho que ele postou no próprio site dele, tá? Então, um texto escrito por ele, assinado por ele, depoimento dele. Então, ele conta, né, nos anos 80 da tragédia, e aí ele fala assim, né? Uma noite, quando eu estava saindo do teatro do Hotel Nacional em São Conrado, no Rio de Janeiro, Nonato Buzar me convidou para ir até a casa do Chico Buarque, onde haveria uma reunião sobre o tal disco, né, o Nordeste Já. A casa do Chico estava cheia, cada um apresentando uma sugestão. E eu fiquei ouvindo. Num certo momento, ouvi uma voz. E o Roberto, alguém falou com ele? Nada. Lá pelas tantas, outra voz. Tudo bem, mas sem o Roberto não tem disco. Fazer um parênteses aqui, pessoal, esse sem o Roberto não tem disco, basicamente, ele não diz quem é essa pessoa que falou, mas basicamente é o seguinte: sem o artista mais popular do Brasil, né, o que mais alavanca, o disco vai estar fadado aí às suas vendas pequenas. Para vocês saberem, esse disco teve 500 mil cópias, uma tiragem de 500 mil cópias, todas elas numeradas. Essa, por exemplo, que eu tenho, não sei se vai aparecer, vou tirar o stop sharing. Esta, por exemplo, que eu tenho é a de número 174.287. Então, está entre ali a segunda centena de milhar, né? Um disco que teve 500 mil cópias. Elas eram vendidas, esse disco era vendido única e exclusivamente na Caixa Econômica Federal, custava 10 mil cruzeiros, você fazia um depósito de 10 mil cruzeiros, recebia o disco. E aí esse depósito era revertido, né, nas ações que foram tomadas posteriormente. Eu vou falar um pouquinho das ações que foram realizadas. Lá pelas tantas, outra voz, sem o Roberto não tem disso. Aí o Silvio conta. Esperei mais algum tempo e, como ninguém se manifestou, me ofereci para fazer contato com o Roberto Carlos. Marcamos no dia seguinte, no Clube do Samba, lá na Barra da Tijuca. De lá, liguei para a casa do Roberto, atendeu a Miriam Rios, que estava casada com o Roberto na época, pedi a ela que o chamasse, falei com ele qual era o assunto e, na mesma hora, ele se colocou à disposição. Quando eu ia passar o telefone para o primeiro da fila, que havia se formado atrás de mim, né, provavelmente aí todos dizendo: Ah, que bom que você vai vir, nós estávamos esperando, você vai somar muito e etc. Aquele esquema, né? Quando eu ia passar o telefone para o primeiro da fila, que ia se formando atrás de mim, ele disse: Silvio, obrigado por se lembrarem de mim. Aí passou o telefone e deu encerrada a sua participação. E aí ele conta, né, quando o disco foi gravado, termina dizendo assim: Assim, quando menos se esperava, tive a sorte de participar de mais um momento de solidariedade da classe artística. Mas a lembrança mais forte que me ficou desse episódio foi a atitude de um homem, um artista maior, agradecendo pela lembrança de seu nome. Isso se chama humildade. Assina Silvio César. Né? Então, desse trechinho, nós temos uma reflexão bem importante, que é o fato de que a classe artística no Brasil ela tem, sim, suas divisões. Se hoje a gente fala muito de polarização e fala de que não gosta do X porque o X apoia tal e não gosta do Y porque o Y apoia aquele, né? Então você vê coisas bizarras, né? Como Caetano Veloso e Maria Bethânia vão fazer um show agora aqui em Curitiba na Pedreira Paulo Leminski e os comentários são aqueles bizarros do tipo Lei Rouanet e ainda bem que eu não vou. Mas quando o Roberto Carlos faz show aqui também, mesma coisa, né? Piadinhas idiotas e falando dele com ditadura, umas coisas meio fora de sentido, né? Que é fácil de você desmontar, mas que como repete muito, você acaba, né, ficando ali nessa. Mas a própria classe artística, ela também tem isso, né? Infelizmente, tem a questão de defender político A ou B, de ter a ideologia A ou B, eles mesmos acabam entre si se dividindo. Mas foi um momento raro em que a classe artística se uniu em prol de um bem maior. E aí outras três perguntas e três comentários que eu quero fazer sobre isso. O primeiro comentário é se hoje nós fôssemos fazer aí em Rio Grande do Sul já, quem que iria fazer a vez dessa galera toda? Para vocês verem aqui,
nessa imagenzinha de uma matéria da Folha de São Paulo, tem bem dividido como que foi feito o canto, né? Então, aqui tem fotos do Chico Buarque, da Rita Lee, do Gonzaguinha, da Elba Ramalho, da Dona Elisete Cardoso, Tim Maia, Roberto Carlos e Caetano, né? Os mais, alguns dos mais populares à época, né? Esses aqui sempre muito populares. Mas aí a divisão, né, de como é que foi feito, o Milton canta um trechinho, o Djavan, a Rita Lee, daí tem o coro, a Gal, Gonzaguinha, Elba e Gonzaguinha dividindo. Aí Chico e Fafá de Belém dividem, Caetano e Simone dividem, Paula Toller e Roger dividem, Maria Bethânia faz um trechinho, entra o coro, Elisete Cardoso, Gil faz um trecho grande, Elisete Cardoso mais um pouco, aí vem outro coro, entra o Roberto, Roberto e Erasmo, Erasmo um pouquinho, aí entra o Tim e finaliza com o Fagner, né? Essencialmente foi assim. Alguns artistas tendo um destaque maior. Então, se hoje nós fizéssemos quem que fariam essas vezes, né, de Roberto, Caetano, Tim, Chico e etc., né? A segunda reflexão que eu quero fazer, e aí eu vou colocar também um trecho de uma matéria excelente, né? São várias matérias que eu encontrei nessa pesquisa atual, mas seguramente a melhor que fala sobre o Nordeste já é essa do Gustavo Alonso, na Folha de São Paulo. Ele, inclusive, é um ótimo jornalista. Ele tem uma grande responsabilidade de valorizar a música sertaneja, né? Fica a dica para você ler eventualmente as colunas do Gustavo Alonso, um excelente jornalista. Mas ele conta, né, como é que foi a questão das doações. Eu quero só ler esse trecho que foi feito a partir dos 500 mil cópias a 10 mil cruzeiros cada. O que foi feito essencialmente? São 2.000 agências de Caixa Econômica à época. Aqui. Em maio de 1987, o novo diretor do Sindicato dos Músicos, Maurício Tapajós, informou que o dinheiro arrecadado foi usado em um centro comunitário na cidade de Oeiras, no Piauí, outro em Igaraçu, no Pernambuco, ainda em Janduís, Rio Grande do Norte. Esses três locais especialmente. Havia ainda centros planejados para o município de Várzea, também no Rio Grande do Norte, Ilhéus, Bahia, Barras, Piauí, Viçosa, Alagoas, Caratupera, Maranhão, Russas, Ceará e Catolé da Rocha, na Paraíba. E, inclusive, ele conta aqui, né, que o próprio Criança Esperança nasce disso. Ele nasce de um dia em que haveria um SOS Nordeste pelo Renato Aragão, né, comandando, e isso foi rebatizado como Criança Esperança. Então, de uma certa forma, influenciou nisso. De uma certa forma também, fazendo o link com o USA for Africa, mas a gente precisa lembrar que em 73 George Harrison fez The Concert for Bangladesh, né? Então não é uma iniciativa propriamente nova do We Are the World também. Mas a partir dali se tornou uma coisa meio típica, né, do Brasil, a mídia envolvida, artistas envolvidos para arrecadações. Infelizmente, isso acabou sendo contaminado também pelos interesses espúrios, né, de grandes empresas que, com essas caridades, essas participações, elas acabam tendo seus abatimentos nos impostos. Mas o mais importante é que se ajude, né? Então fica aí a dica, a sugestão, o pedido, né, para que hoje haja algo nesse sentido. O problema é quem que vai participar disso, né? Segunda reflexão é aquilo que eu falei da classe artística, mas é importante também falar um pouco da classe jornalística, que foi muito negativa, muito irônica, muito jocosa à época, né? Aqui nessa matéria do Gustavo Alonso, ele fala sobre o Rui Castro, né, que ele ironizou bastante, dizendo que deveria ser chamado de We Are the Nordeste. Ele fala que o clipe é uma vergonha, que não podia nem ser cogitado, não deveria nem ser transmitido, e etc. Então, a classe jornalística, que eventualmente hoje, eu li matérias, por exemplo, do Chico Sá, falando do Nordeste já, né, neste ano ainda, essa classe que eventualmente hoje é elogiosa e resgata e fala, né, desse projeto, à época, muitos deles foram contrários. É um mal do brasileiro também, é a autodepreciação, né? Se por um lado, é legal que o brasileiro sabe fazer piada consigo mesmo, por outro lado, é o primeiro a não querer ver gente fazendo sucesso, né? Também tem isso. Tem a frase do Tom Jobim que diz que no Brasil, sucesso é ofensa pessoal.
Essa situação relatada pelo Silvio César acerca do Roberto Carlos certamente tem a ver com isso. Mas, por fim, para finalizar, né, eu vou passar o clipe para vocês. A minha maior reflexão, que tem a ver com o Rio Grande do Sul também hoje, e com isso nessa época, é que a iniciativa privada, a iniciativa popular, sempre ajudam, colaboram e fazem mais pelas tragédias, pelos momentos tristes do que os governos. E neste caso, sobretudo, quando é o governo que tem o poder principal, né? O governo federal. Não estou falando de um governo específico, estou falando do Estado brasileiro. Ele tende a burocratizar mais e a ajuda, né? A ajuda acaba sendo sempre originada das pessoas. Também, lógico, a gente vê muitas pessoas lucrando em cima disso, dando golpe, gente roubando diretamente ou gente desviando dinheiro também com esse propósito supostamente de ajudar. Então, você procure, né, pessoas e locais que sejam idôneos, que tenham condições de efetivamente realizar um trabalho, pesquise se esse trabalho está sendo realizado, se as doações estão chegando, tente conhecer quem é essa instituição. A gente vê mercados, escolas, igrejas, grupos de escoteiros, grupos de outros tipos de afiliações, né, realizando doações. Então é importante que você saiba quem está por trás disso, né? Quem está à frente, no caso, e faça a sua parte, naturalmente. Não é pressão, não é nem lacração, é uma situação em que nós todos estamos aí afetados e o grande problema do Brasil é a falta de unidade, portanto, esse é o momento para nós nos unirmos. Deixo então com vocês o clipe de Chega de Mágoa, do projeto Nordeste Já. Valeu, pessoal, um abraço a todos. Nós não vamos nos dispersar. Juntos é tão bom saber que passado o tormento será nosso esse chão.